Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos o nosso retiro de Quaresma e no terceiro domingo nós meditamos uma passagem muito significativa do Evangelho de João. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Esta cena ela revela duas realidades. Primeira, é claro, a pessoa de Jesus, aquele que nos dá a água viva, aquele que nos dá o Espírito, que mata a nossa sede. Depois, essa mulher, que é o símbolo de toda a humanidade que tem sede de Deus, da graça de Deus, do seu amor. Nós lemos também uma passagem no livro do Êxodo, que retrata a tentação do povo de abandonar Deus e voltar a servir os ídolos, deixar o caminho da vida e da liberdade, para viver novamente na escravidão. Deus é aquele que sacia a sede do seu povo, ele faz jorrar a água e revela-se presente na vida do seu povo. Paulo, na carta aos Romanos, ele apresenta a salvação como graça de Deus. É Jesus que nos justifica por sua paixão, morte e ressurreição. E olha que interessante, né? E muito útil e rico para nós. Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. E ele derrama em nosso coração o Espírito Santo, derrama o seu amor. Por isso que a esperança não decepciona, né? A liturgia do terceiro domingo da Quaresma ressalta, irmãos e irmãs, essa necessidade que nós temos de Deus em nossa vida. Nas figuras da samaritana e desse povo que caminha no deserto com sede, estamos nós, né? A sede é um símbolo de uma necessidade maior, que é a presença de Deus. No nosso coração há um lugar que só pertence a Ele e ninguém, nada poderá ocupar esse lugar, né? Às vezes nós procuramos tantas coisas, né? Tantos vícios, tantos apegos, tantas afeições, às vezes sem muita ordem, mas o que nós precisamos mesmo é da graça de Deus. Só Ele pode preencher o nosso coração. Por que nós precisamos de Deus? Porque Ele vem para nos salvar. E a realidade, a necessidade que nós temos, então nos leva a buscá-lo. Deus é o único que pode matar a nossa sede. Nós celebramos o nosso encontro com o Senhor de diversas maneiras. Na vida de oração pessoal, comunitária, na liturgia, no sacramento, na palavra de Deus, na caridade fraterna, na nossa piedade. São meios que nós temos para celebrar nossa comunhão com o Senhor. Nós temos uma catequese sobre o nosso batismo, a partir desse terceiro domingo, com agora o símbolo da água. O batismo, a palavra significa mergulhar, mergulhar na graça de Deus. É um banho de regeneração que nós tomamos, né? O batismo nos coloca nessa comunhão com o Senhor, nós somos banhados por essa gratuidade de um Deus que nos ama, pela solidariedade de Jesus e pela unção do Espírito Santo. A água que nós temos nesse fim de semana, que aparece tanto na primeira leitura como no Evangelho, é apenas um símbolo. O que nós recebemos mesmo é Jesus, aquele que veio por nossa causa, aquele que morreu para nos salvar, para nos perdoar e ressuscitou para a nossa justificação. É assim que nós vamos nos preparando, sendo chamados à conversão, à penitência, a um arrependimento sincero, para podermos depois celebrar com dignidade a nossa Semana Santa, a passagem de Jesus desse mundo para o Pai, sua paixão, morte e ressurreição, mas também a nossa passagem dos vícios para a graça, do pecado para o perdão e o amor de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.